Boa noite, pessoal. É um prazer novamente estar aqui com vocês e que a gente possa aproveitar então esses minutos que passam tão rápidos para que a gente possa refletir sobre a doutrina espírita, que sempre nos traz elementos muito interessantes para a gente pautar a nossa vida, para a gente construir a nossa saúde e harmonizar a nossa existência. Nós vamos começar a nossa reflexão trazendo algumas questões mais básicas, né? Até porque sempre temos pessoas novas participando dos trabalhos, principalmente a quinta-feira, que é uma reunião pública, aberta, né, à comunidade, e nós ficamos muito felizes, né, por sempre vermos pessoas novas chegando à Casa Espírita. Então, nunca é demais a gente recapitular rapidamente algumas questões básicas do Espiritismo, né? Lembrando que Allan Kardec, né, é o grande codificador da doutrina espírita, que teve início em Paris. Allan Kardec, ele se chama, na verdade, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E ele ficou conhecido como Allan Kardec, que é um pseudônimo que ele utilizou, porque o nome dele já era conhecido na França, por ser um professor, por ser um estudioso. Ele queria que o Espiritismo fosse conhecido, estudado, aceito, não pela personalidade dele, que já era conhecida, mas pelos méritos da própria nova doutrina que estava surgindo. O que é bastante interessante a gente analisar, né? E o Espiritismo começou em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, que contém 1019 perguntas que os Espíritos responderam. Allan Kardec foi fazendo os questionamentos, conforme havia sido planejado pelos próprios Espíritos. Eles combinaram com Kardec que ele estaria ali, se eu não me engano, mensalmente fazendo perguntas. Mas aí passou a ser semanalmente, praticamente. Allan Kardec preparava as perguntas e os Espíritos respondiam. O tríplice aspecto da doutrina espírita. Muitas pessoas me falam assim: Alexandre, mas o Espiritismo não é religião. Né? Espiritismo é religião. É uma religião cristã, uma religião espiritualista, que tem esses três aspectos. O aspecto ciência, em verde, porque procura as provas de tudo aquilo que afirma. O aspecto filosofia, porque questiona a nossa realidade, questiona tudo que existe. Inclusive, vejam que o próprio Espiritismo nasceu do questionamento. O Espiritismo não tem medo do questionamento. O espírita não deve ter medo do questionamento. Allan Kardec, ele codificou a doutrina em cima do questionamento. E os Espíritos fizeram questão de responder às perguntas que ele fez. E lá em cima, a religião, o aspecto religioso do Espiritismo, porque eleva. Religião vem de religare, que significa religar a criatura ao Criador. Então todos nós estamos diante dessa possibilidade de nos conectar, de nos religarmos, porque somos criados por Deus, né? E Deus está em nós, mas nós precisamos nos conectar à realidade divina que está em nós. Né? A Joana de Ângeles diz que a maior descoberta da atualidade é o Deus na criatura. Né? Então, à medida que nós vamos identificando o eu divino, o Deus em nós, nós vamos nos conectando novamente com o Pai. E o que permeia esses três aspectos, científico, religioso, filosófico, é a moral do Cristo. Então, em qualquer aspecto que nós formos analisar o Espiritismo, qualquer conceito que nós formos expressar dentro do pensamento espírita, tem que estar contida a moral do Cristo. Se formos fazer ciência, se formos filosofar, se formos praticar a religião espírita, a moral do Cristo tem que estar presente, tá? Porque ela permeia toda a prática e todo o pensamento espírita.
Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Muitos já conhecem, mas nunca é demais a gente recapitular, né? O espiritismo tem uma base muito bem fundamentada, assim como essa casa, que tem os seus pilares. O espiritismo tem também os seus pilares. E todo raciocínio espírita, toda a lógica espírita é baseada nesses pilares. Tudo que vocês forem ler, tudo que vocês forem analisar, tem que bater, tem que coincidir com esses pilares. Se alguma coisa não encaixar com esses pilares que nós vamos ver, é porque tem alguma coisa errada na lógica que a gente está pensando. Tá? Primeiro, a existência de Deus. Tá? Primeira coisa que Allan Kardec questionou sobre Deus. Então, se a gente for olhar no Livro dos Espíritos, a primeira parte, o primeiro tópico que Allan Kardec questionou foi sobre Deus. Então ele faz todo um questionamento a respeito da natureza divina, como é que Deus se constitui, suas qualidades, tá? É bem interessante, vale a pena vocês darem uma olhadinha. A existência e sobrevivência dos espíritos, ou imortalidade da alma, seria a mesma coisa. Ou seja, que nós somos espíritos e nós vamos continuar existindo. Nós vamos continuar existindo. Gente, nós somos imortais. Nós somos indestrutíveis. Olha que coisa interessante. Até bonita, né? Da gente falar assim, porque às vezes a gente pensa nisso, mas é diferente da gente falar de caramba, né? Nós somos imortais, nós somos indestrutíveis. Nada poderá nos destruir. Nada poderá nos destruir. Destrói o corpo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, porque senão destrói o corpo. Mas o espírito, ninguém vai nos destruir. Jesus até falou, não temei aquele que pode destruir o corpo. Temei aquele que pode rebaixar a alma. A esse temei. Por quê? Quem pode nos destruir o corpo pode não nos afetar espiritualmente, mas quem nos arrasta para o rebaixamento dos princípios, dos hábitos, da vida, esse pode nos prejudicar muito se a gente deixar. Né? Então, terceiro tópico, a comunicação com os espíritos. Ora, Deus criou tudo que existe, os espíritos, nós sobrevivemos à morte e nós podemos nos comunicar a matéria com a vida espiritual. Os espíritos estão por aí e nós podemos entrar em contato com eles. Podemos entrar em contato com os parentes que já se foram. Podemos entrar em contato com os familiares que ainda estão na Terra, se nós estivermos no plano espiritual. Todos aqui eu creio que estão encarnados, né? Se não tiver, pergunta para o companheiro, dá uma cutucada. Faz o teste da parede, né? Melhor não fazer não, né? Mas, na dúvida, dá um beliscão. Se bem que isso não dá muito certo, porque os espíritos sentem dor também, né? Então, vamos pensar no modo da gente confirmar se a gente está vivo ou não, né? Mas a comunicação com os espíritos. Os livros espíritas estão aí, uma enxurrada, milhares e milhares de livros. Só o Chico Xavier tem mais de 400 obras editadas. Só ele, é um recorde. Né? Sem falar de outros tantos e tantos espalhados no mundo inteiro, não somente no Brasil. Né? E aí tem gente que fala assim, mas nunca os espíritos vieram para contar nada. Como não, né? Nunca voltou ninguém de lá para falar que... Lógico que voltou. Nós estamos com uma literatura extraordinária mostrando os conhecimentos que os espíritos nos trouxeram. Né? A reencarnação. Ora, esses mesmos espíritos que estão vivos lá, eles vão voltar. Vão voltar e vão voltar para o plano espiritual. E enquanto precisarem reencarnar, nós reencarnaremos. Enquanto estivermos presos ainda a essa roda de samsara dos hindus, né? Essa roda de causas e efeitos, de ações e reações, nós estaremos ainda reencarnando e desencarnando. Então, não foi a primeira encarnação essa nossa, e provavelmente não será a última também. Tá?
provavelmente nós teremos ainda centenas de encarnações pela frente. Mas dá para aproveitar bem ainda a vida material, né? Fazendo o bem, logicamente. A lei de causa e efeito, ou ação e reação, que eu acabei de me referir. Por quê? Porque para toda ação existe uma reação. Para todo efeito existe uma causa. Se a gente analisar a nossa vida e nós não encontrarmos as causas de certos fenômenos na nossa existência, certamente elas estão no passado. Se nós analisarmos e não enxergarmos, não compreendermos por que está acontecendo essa situação na minha vida, se não tiver a causa no presente, ela está no passado, né? E também, dependendo do que eu faça hoje, nós teremos as repercussões no futuro. Então, o karma, ou seja, o efeito de uma ação, pode ser positivo ou negativo. Depende do que nós semearmos na nossa existência. E a pluralidade dos mundos habitados. Dentro do Espiritismo se acredita que não somente a Terra é povoada, mas todos os orbes que existem. Pode ser que nós consigamos chegar a um determinado planeta e nós não encontremos vida neste planeta. Não encontremos vida material. Porque se formos analisar a vida espiritual do planeta, provavelmente nós acharemos um monte de espíritos, milhares e milhares de espíritos, tá? E nós podemos colocar também como um tópico básico dentro do Espiritismo a evolução. Porque a evolução permeia todo o nosso estudo dentro do Espiritismo. Nós sabemos que o planeta evolui, nós evoluímos, né? O plano espiritual, os espíritos estão em evolução também. A sociedade evolui, o país evolui, tudo evolui. Até a matéria evolui, ela amadurece. E a ciência teve que dizer essa palavra, evolução. Mesmo por mais cética que ela tenha se mostrado, ela teve que proferir essa palavra, evolução. Teve que aceitar que tudo se transforma e tudo se aprimora. Embora, ainda no pensamento científico, se acredite que isso é algo casual e que caminha para um destino incerto. Dentro do Espiritismo nós sabemos que a nossa criação não foi casual e que nós caminhamos para um destino certo. Qual é o nosso destino? Oi? A perfeição. Né? A perfeição é a meta. Isso a longo prazo, hein, pessoal? Não para essa encarnação, a longo prazo. A perfeição é a meta, a reencarnação é o meio. E a evolução é o caminho. A evolução é o caminho, a reencarnação é o meio e a perfeição é a meta. Na verdade, Joana de Ângeles diz assim, que nós não estamos aqui para sermos perfeitos. Nós não estamos encarnados aqui para sermos perfeitos. Nós estamos encarnados para nos harmonizar conosco mesmo. Ela fala isso porque ela sabe que muitos de nós temos desenvolvido aquela síndrome da perfeição imediata. Então a gente fica idealizando uma perfeição e a gente fica correndo com toda a força atrás de sermos perfeitos. E muitas vezes esquecemos quem somos e o que podemos ser. Que não é hoje sermos perfeitos, mas podemos ser melhores, pelo menos mais harmonizados com a nossa realidade e com o mundo que nos cerca, né? Muito bem, pessoal. O Espiritismo, ele é a revivescência do cristianismo primitivo, tá? O Espiritismo é a revivescência do cristianismo primitivo. Porque a gente encontra as mesmas características que Jesus vivenciou, que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, hoje no Espiritismo. Por exemplo, acreditavam na reencarnação. Os primeiros cristãos acreditavam na reencarnação. A reencarnação teria sido tirada da Bíblia. Não totalmente, mas parcialmente sim. Nós sabemos que foi pela vontade da Teodora,
que era mulher do Constantino, né? Que era o imperador do Império Romano do Oriente. Então, porque ela tinha medo, ela é uma pessoa muito rica, mas ela teve um passado humilde. E ela não queria voltar numa próxima encarnação a ser humilde. Então, ela pediu que fosse retirado os conceitos. Eu sei, isso é complicado a gente entender, né? Mas ela pediu que fosse retirado o conceito de reencarnação da Bíblia. Por medo de ter que voltar. Vocês acham que ela voltou ou não? Não precisa nem dizer, né? É bem provável, né? Os primeiros cristãos se comunicavam com os espíritos. Era prática comum. A gente vê no livro Paulo e Estevão, as primeiras comunidades cristãs que Paulo fundou e outros seguidores de Jesus, o profetismo, né, os fenômenos de cura, os fenômenos, as revelações. Paulo de Tarso até tem nas suas cartas falando sobre os carismas, a diversidade dos carismas. Há um dom da palavra, há outro dom da cura, há outro dom. Então ele vai citando os carismas, que são as mediunidades, né, que são os recursos que até hoje nós podemos usar para entrarmos em contato com os espíritos e para expressarmos a realidade espiritual. Tá? Quando Jesus perguntou para os discípulos, quem dizem o povo que eu sou? Aí Pedro se adiantou e falou assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou para ele assim, bendito sejas tu, Simão Pedro, porque não foi a carne que você revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Fenômeno mediúnico. Ele estava naquele momento trazendo uma revelação, ele estava mediunizado. Não é? Até hoje as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Comunidade da Graça, utilizam as revelações. São algumas igrejas que valorizam também, para nós, o fenômeno mediúnico, para eles o fenômeno revelatório. Tá? O contato com os necessitados de todos os tipos, né, que se praticava muito no início do cristianismo, e até hoje o espiritismo tem toda a sua base fincada no contato com a necessidade. Tanto que o espírita até hoje é conhecido como uma pessoa que pratica a caridade, né, que tem essa preocupação social. Né. E os cristãos primitivos, assim como Jesus, né, ele produzia curas. Né? Tanto Jesus quanto os seus discípulos, Jesus deu autoridade para eles para produzirem curas em nome de Jesus. Tem até uma passagem muito interessante que os discípulos foram falar com Jesus, Senhor, tem uma pessoa lá que está curando em seu nome. E não é um dos nossos, não era um dos 12. Aí Jesus pergunta assim, e o que vocês fizeram? Nós o repreendemos, Senhor. Aí Jesus fala assim, pois fizestes mal. Porque quem não é contra mim, é por mim. Quem não é contra mim, é por mim. Não tem ninguém que faça curas pedindo em meu nome que seja contra mim. Olha que lição maravilhosa, até para a gente vencer qualquer laivo de sectarismo, né? Principalmente as religiões cristãs, né? Quem não é contra mim é por mim. Então, se estamos todos vinculados a Jesus, adhesos à sua mensagem, nós temos que nos amar uns aos outros, né? Muito bem, pessoal. Uma das características dos tratamentos espirituais que a gente observa nas casas espíritas, e nós lemos na literatura, e nós praticamos, utilizamos em larga escala, é o passe. Né? Tem até ali um espírito que está influenciando um médium passista, que está aplicando o passe, né, na criancinha que está ali, sentada na cadeira. Essa é uma prática comum e extremamente benéfica. Né? Logo mais nós teremos o passe. O que é o passe? Né? O passe é uma transfusão de energias psíquicas. Pessoas preparadas, pessoas harmonizadas consigo mesmas, que conhecem o fenômeno, estão acostumadas com ele,
entram em sintonia com os espíritos amigos e recebem essa força, essa energia que verte do alto, que passa por nós, misturando-se às nossas qualidades físicas, emocionais, mentais e morais, e aí os fluidos misturados chegam até o paciente que está recebendo essa energia. Tá? Esse é o passe espírita, né? O passe misto que a gente chama. É uma transfusão de energias psíquicas. Né? Dizem os espíritos que é o equilibrante ideal da mente. O equilibrante ideal da mente. Porque não é um fenômeno só físico, é um fenômeno psíquico, mental. O médium passista, ele está pensando, ele não está apenas transmitindo uma energia, ele está transmitindo uma informação, uma energia informativa. Qual é a informação que o passista está pensando, está transmitindo? A informação da saúde. Ele está pensando na sua saúde. Ele está pensando em você envolto em luz. Você saudável, você curado. Não é assim os passistas, né, que aplicam? Ele está orando por você, com as mãos estendidas, e transmitindo essa informação, essa energia informativa. O passe é uma asepsia do corpo e do perispírito. Por quê? Porque constantemente nós produzimos matéria mental deletéria. O umbral, as regiões de sofrimento em torno do planeta, são estruturadas pela energia deletéria que o planeta produz. A energia, a matéria mental, diz o André Luiz, a matéria mental que nós estamos incessantemente arrojando de nós, exteriorizando de nós. Porque quem pensa, cria alguma coisa em algum lugar. Quem pensa, está plasmando com a energia que nos é própria, com a matéria mental que todos nós produzimos. Quem pensa, cria. Quem cria, irradia. Quem irradia, sintoniza. E quem sintoniza, atrai. Essa é a sequência lógica. Quem pensa, cria. Quem cria, irradia. Quem irradia, sintoniza. E quem sintoniza, atrai. E aí os resultados que nós teremos serão de acordo com a natureza do que nós criamos. Nós vamos atrair, vamos sintonizar de acordo com a natureza do nosso pensamento. Tá? Então, a asepsia do corpo e do perispírito. Nós temos o corpo físico e nós temos também o corpo espiritual, que é de uma matéria mais sutil ou de uma semimatéria. Pois, olha, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual fica contaminado com essa matéria mental deletéria que nós produzimos. Se eu fico muito irritado, meu fígado já começa a ficar lá com uma nuvem escura. Se eu fico ali angustiado, meu coração, meu chakra cardíaco, meu coração já começa a ficar com uma nuvenzinha escura. Se eu fico muito preocupado, muito tenso, já fica uma nuvenzinha escura na minha cabeça, no meu cérebro. Né? Olha só, quanta nuvem escura. Aí o que a gente faz? A gente vem no centro tomar passe. Aí os médiuns, com todo carinho, com todo amor, vão tentar dissolver essas nuvens escuras, junto com os espíritos amigos. Tá? Aí a gente sai mais leve, a gente sai mais tranquilo. Tá? Aquelas formas de pensamento que estavam gravitando em torno de nós, as criações que nós temos nutrido todos os dias, negativas, elas são diluídas, elas são dissolvidas, temporariamente. Porque se saindo daqui nós voltarmos a pensar negativamente, daqui a pouco está lá tudo de novo gravitando em torno de nós. Tá? Então nós temos que mudar o pensamento. Precioso auxiliar na desobsessão. Então o passe é também preciosíssimo
para nos auxiliar a sair da obsessão. O que é a obsessão? É a ligação, é o conúbio mental negativo que se forma entre a mente do espírito infeliz, necessitado, com a minha mente. Por que acontece isso? Porque eu aceito. Às vezes o espírito não gosta de mim e começa a me influenciar e eu aceito essa influência através de pensamentos negativos. Aí vai se criando o vínculo da obsessão. Quanto mais eu nutrir pensamentos negativos, mais eu entro na frequência da obsessão. Quanto mais eu nutrir pensamentos positivos, otimismo, alegria, serenidade, paz interior, mais eu saio da obsessão. Amor, caridade, mais eu saio da obsessão. Tá? Não tem nada que resiste a isso. Mas o passe auxilia a nos libertar, dá uma força para a gente sair desse conúbio mental negativo. Tá? Uma coisa que me chamou bastante atenção, isso já faz mais de 30 anos aí. Lendo o livro Conduta Espírita, no capítulo 19, o André Luiz diz assim, o livro Conduta Espírita é como que um manual. Como é que a gente deve proceder? Como que deve ser a conduta espírita? Do espírita. Né? É um livro bem interessante. Então ele fala assim, olha, quando oportuno, adicionar o sopro curativo aos serviços do passe magnético, bem como o uso da água fluidificada, do alto passe. Sabia que existe o alto passe? Se você não está bem, faz uma prece, faz uma leitura, e com as duas mãos você aplica o alto passe. Você observa como é que os médiuns fazem, você aplica o alto passe. Funciona com a beleza, viu? Você vai sentir até uns arrepios mais diferentes. Não se preocupa não, tá? Vai melhorar. Eu já fiz isso várias vezes e funciona. Às vezes você não tem ninguém para aplicar o passe em você, aplica você mesmo. Tá? Tem gente que fala, mas isso não funciona. Funciona sim. Tá? Funciona assim. Os espíritos vão te influenciar para você aplicar passe em você mesmo. Tá? Então, o alto passe, água fluidificada, ou a emissão da força socorrista à distância, através da oração. Alexandre, se eu passo à distância, pode chamar de passo à distância ou de oração, vai dar na mesma. Pensamento positivo, tá? Vai dar na mesma, o resultado é o mesmo. São emissões de força positiva que você vai expressar, vai irradiar de você e vai chegar até a pessoa que está necessitando. Pessoal, o que me chamou muita atenção foi o sopro curativo. Já tinham visto isso aí? Alguém já ouviu falar do sopro? Né? Quem já ouviu, levanta a mão. Quando uma criança se machuca, o que você faz? Né? Seu filho, sobrinho, neto, caiu. Ai, mãe, não, tá chorando lá. O que você faz? Não foi nada. Vem cá, aqui que a vovó vai, vai ajudar. E você faz, você sopra, não sopra? O Dito já fez isso muitas vezes, né, Dito? Então, a gente sopra porque instintivamente nós já sabemos que o sopro tem uma função curativa. A cultura, você vê a população, a cultura, a sabedoria popular, né? A medicina popular, né? A gente já sabia que isso ajudava. E alivia mesmo, tá? O sopro curativo, isso sempre me chamou a atenção. Não sei porquê, mas já há uns 30 anos atrás eu comecei a estudar, a pesquisar esse assunto e a utilizar o sopro. Né? Com os meus filhos, esposos, amigos, em várias situações aí no centro, né? E é muito interessante o sopro. Inclusive, quando a gente vai pesquisar, a gente encontra no livro Os Mensageiros de André Luiz um capítulo inteiro falando sobre o sopro. Vocês sabiam disso? Um capítulo inteiro falando sobre o sopro. Tal a importância do sopro curador na prática espírita. E dentro das possibilidades que nós temos. Tá?
O André Luiz, ele foi com o Vicente, com o Aniceto, numa região umbralina. Tinha um castelo bem bonito nessa região, que era um posto de socorro. Campo da Paz, se eu não me engano. E nesse ambiente, tinha lá uma pessoa que cuidava desse campo, que era o Alfredo. Tá? E eles tinham por hábito sair daquele castelo e ir para as regiões umbralinas atender os necessitados, dando medicação, aplicando passe e aplicando o sopro curador. Tá? E aí o Alfredo começa a explicar para o André Luiz. O André Luiz, ele nunca tinha ouvido falar do sopro. Aí o Alfredo começa a falar para ele assim, olha, o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. É um privilégio nosso. Você não vai ver cachorro usando sopro curador, você não vai ver gato, passarinho. Conforme ele diz, é um privilégio do ser humano. O Espírito Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que todos nós temos uma energia, todos os animais e os seres humanos têm uma energia que se chama ectoplasma, que é uma energia vital. É a energia que une o espírito ao corpo. É a cola que une o espírito ao corpo. É o ectoplasma, ou energia vital. Essa energia, ele diz que desde a lagarta, né, desde os insetos até o ser humano, todos têm essa energia. Só que quem usa essa força para a cura, só o homem. Os outros seres não usam. Tá? No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfiança. Gente, o Espírito falando a respeito de nós. A gente gasta tanto tempo se autodesmerecendo. A gente gasta tanto tempo desacreditando de nós mesmos e desacreditando no potencial divino que nós somos herdeiros, que nós demoramos a tomar posse de certos recursos que nós possuímos. Como, por exemplo, a condição de sermos, de trabalharmos com o sopro curador, de usarmos com familiares, com filhos, com aqueles que precisam, usarmos na casa espírita, durante o passe. Por que não? O André Luiz recomenda, sempre que oportuno, utilize, junto com o passe. Não é? Aí ele continua dizendo, quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Tinha uma senhora em Arapongas, uma japonesa, talvez vocês conheçam, alguém conheça. Eu trabalhava na PENAC, em Arapongas, e a gerente lá da indústria na PENAC, ela falava assim, olha, sempre quando tem caso de queimadura que a gente leva a senhora lá, que ela usa o sopro. E ela falou assim, não fica nem cicatriz. Em Londrina tinha um senhor que utilizava, faleceu. Não é? Meu pai conta de uma senhora lá em Marília que ela usava o sopro, quando ela ia usar o sopro, diz que eles sentiam aquele perfume de flores, não é, pai? De rosas, lá não tinha aquela senhora lá, né? Aquela médium e tal. Então, não é? Então, várias pessoas têm utilizado ao longo do tempo. Muitas vezes nós não entendemos até o que a pessoa está fazendo. Está usando o sopro. Tá? Assim como o passe, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das pessoas. Não é? Pela maioria das pessoas, das criaturas, com vantagens prodigiosas. A gente vê, pessoal, que o sopro, ele é um trabalho mais especializado do que o passe. É o que a gente deduz do que os espíritos falam. Inclusive, nos tratamentos que eles fazem lá no plano espiritual, eles utilizam o passe em larga escala, mas o sopro eles utilizam naqueles que já estão melhores ou mais perto de uma mudança. Né? Então, eles usam de uma forma mais restrita
como um remédio, e eu tenho observado que ele tem uma ação física muito interessante. Como ele mobiliza uma quantia de fluido vital mais intensa do que o passe, e mais direta através do sopro, nós temos uma ação física mais interessante. Tá? O passe é extraordinário, mas o sopro ele é mais especializado. Tá? Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Então, quem for utilizar o passe tem que tomar alguns cuidados, tanto o passe quanto o sopro. Mais ainda o sopro, tem que tomar cuidados. Tem que se preparar. Assim como o passe, o sopro também a pessoa tem que se preparar. É preciso muita disciplina. Tá? Para que o efeito seja de fato positivo. Tá? Aí o Alfredo continua dizendo, nós já estamos acabando, tá, pessoal? Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio. Eita, aí já pega, né? A gente tem que cuidar da alimentação, né? Gorduras, condimentos, carnes, não é? Aqueles temperos todos, aquela coisa toda, nós já temos que tomar cuidado. Na verdade, tudo o que os nutricionistas têm falado que faz mal, realmente interfere, não apenas no corpo físico, mas também na expressão das forças radiantes, das forças ectoplásmicas. Tá? Então, o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem. É com nós mesmo, né? Falar o bem. Falar coisa positiva, sermos otimistas, palavras que criam, que estimulam, que geram coisas boas para as pessoas, né? Falar o bem com a abstenção do mal. Não adianta a gente fazer de um lado e desfazer do outro. Né? Falar o bem com a abstenção do mal. Tá? Por quê? Porque os canais de expressão das energias têm que carrear, eles têm que permitir uma expressão de fato elevada. Se nós vamos usar a nossa visão, nós temos que cuidar também de como nós vemos a vida. Se nós vamos usar o pensamento, nós temos que cuidar de como nós entendemos a vida. Se nós vamos usar a palavra, nós temos que tomar cuidado de como nós falamos a respeito da vida. Se nós vamos usar os membros de locomoção, nós temos que tomar cuidado o que fazemos com os nossos membros de locomoção. Né? Que é a parte moral implícita em tudo que nós fazemos. Os espíritos falam, trata do problema articular, mas não esqueça também de se movimentar no bem. Trata a miopia, trata os astigmatismos, trata os problemas de visão, mas não esqueça de buscar o bem através da sua visão. Né? Então essa é a parte moral associada ao nosso corpo, né? E a mente reta, interessada em auxiliar, a mente reta, sempre que nós estivermos negativos no nosso modo de ver a vida, de ver as pessoas, de ver as situações, nós estamos com a visão desfocada. Nós estamos com o pensamento distorcido. Por quê? Porque a vida é fantástica, é perfeita. Deus é perfeito e criou a vida, uma vida maravilhosa para nós. Sempre que nós começarmos a enxergar nos desafios imposições esmagadoras, nós estamos padecendo de cegueira espiritual. Nós precisamos corrigir a nossa visão espiritual, nosso modo de entender a vida. Né? Outro dia eu estava indo para o trabalho, aí deixei um no meio do caminho, deixei outro no meio do caminho, e o tempo estava uma beleza. Quando eu estava chegando perto do meu trabalho, caiu aquele aguaceiro. Aí o que eu pensei? Ai, meu Deus do céu, tinha que ser comigo, né? Aí logo eu me corrigi. Falei, não, está errado. Está errado pensar assim. Está errado.
Só porque um não pegou chuva, outro não pegou chuva, ainda bem que foi comigo, já a pessoa tivesse ido com eles. Né? Então, tudo bem, se a gente mudar o modo de pensar, a gente vai saindo do pensamento negativo. Às vezes, quando eu vejo, eu já estou pensando negativo. Aí eu tenho que mudar o meu pensamento. Eu tenho que me corrigir. Né? Se vocês observarem, vocês vão ver oportunidades também de se corrigirem. Né? Aí diz o Alfredo, obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante, revigorador, estimulante e curativo. Né? Se cuidarmos da mente, do estômago, da boca, né? Nós teremos o sopro calmante, revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Pode ser transmitido às pessoas. Né? A saúde, o conforto e a vida. Tá? Na nossa maletinha de primeiros socorros, sempre é bom a gente ter esses recursos, pessoal. Recurso da prece, recurso do passe, recurso do sopro. Sempre é bom a gente ter. Eu já precisei várias vezes e já usei várias vezes. Até hoje eu uso ainda. Né? Aí continuando, a gente está quase terminando. Aí diz o Alfredo para o André Luiz. André, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Todos nós somos. Faz parte da herança divina que nós temos. É um recurso que Deus nos deu e que nós podemos usar. Se nós tomarmos as precauções, se cuidarmos da nossa saúde, da nossa mente, podemos lançar mão desse recurso maravilhoso. Tá? Terminando aqui, né? Isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. Né? Se a gente for ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vai ver Jesus soprando em algumas oportunidades para ajudar no processo de cura das pessoas. Quando Jesus já havia desencarnado, e ele voltou num processo de materialização, e diz o Evangelho que ele apareceu no meio dos discípulos. A porta estava fechada. Ele apareceu entre eles. E soprando, lhes disse, a minha paz vos dou. Soprando sobre eles. Né? Deus, após criar a criatura, ele deu o sopro de vida. Com o sopro ele deu a vida à criatura. Olha que interessante, né? Dizem os espíritos que o vento que varre os campos e que leva as sementes e que gera a vida, nada mais é do que expressão do sopro divino, gerando a vida e multiplicando a vida em toda parte. Aí as sementes se desprendem das árvores e caem na terra, e molhe, chove, nasce, e a vida se perpetua. Né? Mesmo as tempestades, os raios, os tufões, são expressões criadoras e transformadoras da vida, das leis naturais de Deus, e que promovem a nossa existência, limpando os ares e facilitando a nossa existência, mesmo que por vezes traga alguma destruição. As coisas precisam ser destruídas para serem renovadas. Não é assim que fala? Até um conceito da física mesmo, não é assim? As coisas precisam ser destruídas para serem renovadas. Né? Eu uns dias atrás, há uns 20 anos atrás mais ou menos, eu tinha um trabalho, quando eu falo 20 anos, caramba, que bicho está velho, né? Mais ou menos 3 anos atrás. Estou brincando, uns 20 anos atrás, passou rápido, né? Eu tinha um trabalho aqui no centro, no sábado à tarde, que passava a tarde atendendo as pessoas da região que vinham.
E é porque eu já estudava o sopro e já estava vendo muita coisa interessante em torno do sopro. E já estava aplicando o sopro. E era muito interessante, a Lucimar até me ajudava, a Ana Cláudia, tinha algumas, o Clodoaldo, eles me ajudavam aqui, né? Era bem interessante e bem gratificante, tá? Depois eu comecei a fazer um trabalho de rádio, fiquei uns 10 anos fazendo um programa de rádio, acabou não dando certo mais os horários, depois começou a internet, faz uns 8 anos que eu estou com centro virtual na internet, e agora parece que começou a haver de novo uma certa necessidade minha e até uma possibilidade de voltar a usar o sopro de uma forma mais intensa, mais constante, mais disciplinada. Eu nunca deixei de usar. Já tive efeitos com a minha esposa assim, muito interessantes. Ela tinha muito problema de pele, né? Problema de alergia, era terrível, assim, e ajudou muito ela, né? Entre outras situações que eu pude observar. E eu tenho atendido algumas pessoas durante a semana, mas eu estou começando a fazer esse tratamento de sopro e atender as pessoas. Eu estou planejando de começar no próximo domingo, depois dos estudos que a gente faz no domingo de manhã. Tá? Eu me motivei aí, depois de muito pensar, falei assim, vou começar a usar esse tratamento, até em função de um sonho que eu tive. Eu tive um sonho uns dias atrás, que foi assim, muito forte para mim. Foi um sonho assim, que mexeu muito comigo e que eu vou compartilhar com vocês. Foi esses dias atrás aí. Eu sonhei que eu estava no hospital e eu vi imagens assim, extremamente fortes, né, de problemas de pele, pessoas que eu acho que estavam com lepra, com feridas, era uma coisa assim horrorosa, tá? Uma coisa assim indescritível, né? Talvez os sonhos mais fortes que eu tive até hoje. E nesse sonho eu estava mais ou menos consciente, eu estava parcialmente consciente, mas eu sei que eu voltei, eu não sei se eu tinha responsabilidade sobre aquilo ou não, eu não consegui entender, mas eu voltei, era um lixo, o hospital era um lixo, era uma coisa assim monstruosa, né? E as pessoas sofrendo muito, falta de higiene, falta de tudo. Mas eu acordei com a certeza muito clara e nítida que eu precisava trabalhar com isso. Eu voltei com a sensação muito nítida que eu precisava trabalhar no sentido de ajudar pessoas com problemas graves de pele, de alergia, doenças degenerativas, mesmo câncer, né? E a gente tem feito alguma coisa nesse sentido, tá? Durante a semana, então. E aí eu resolvi, então, no domingo, começar esse atendimento. Só que como é um atendimento que exige muito, uma quantia de energia, é diferente do passe. Dá um desgaste muito grande, né? Então é preciso fazer com poucas pessoas num dia, não dá para ser feito em larga escala, né? Então, nesse próximo domingo, né? O trabalho no domingo começa às 10. E aí depois a gente vai fazer esse atendimento, enquanto as pessoas estiverem no passe. À medida que for tomando o passe e tal, quem quiser vai poder subir numa outra sala lá em cima e fazer esse atendimento, tá? Relativo ao sopro. Então, a gente vai começar esse atendimento individual com a técnica do sopro, né? No final dos trabalhos da manhã, o horário que a gente deve começar a atender nessa terapêutica vai ser perto das 11 horas, talvez um pouco antes das 11, tá? Às vezes a pessoa tem um parente lá que está muito necessitado, com um problema muito grave, precisando de ajuda, mas que pode se locomover, dá para a gente atender, tá, pessoal? Demora uns 5 minutos aproximadamente, tá? É uma técnica que dá para a gente aplicar rapidamente. Totalmente indolor, tá, pessoal? Realmente a gente não sente nada, tá? E, pelo contrário, a gente sente um alívio, geralmente, daquilo que a gente está trazendo de dificuldade, né? E como é uma técnica que exige muito de quem aplica, somente para as queixas físicas, né? Nós não vamos atender pessoas que estão, estou com depressão, estou ansioso, estou dormindo mal. Não, isso aí
o próprio passe, né, o trabalho da casa espírita, né, com todos os recursos, né, se a pessoa buscar essa terapêutica, ela vai conseguir se equilibrar. Mas os problemas físicos que estão resistentes ao tratamento médico, às vezes você tem um problema lá que não está funcionando, o tratamento médico não está conseguindo dar jeito, a situação está complicada, está piorando, pode procurar que a gente não vai substituir o tratamento médico, mas poderá ser um coadjuvante em qualquer tratamento que esteja sendo feito. Tá? Então ninguém deve parar de usar remédios, nem parar com qualquer tratamento, mas utilizar, quem quiser, essa técnica coadjuvante. Tá, pessoal? Então, está feito o convite, né? Feita a reflexão. Oi, pai, o senhor quer falar? Como? O próximo domingo é 26, né? Então tá. Então, ao invés de 23, é 26. Tá? Mas é no próximo domingo. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês essa reflexão. São informações doutrinárias, né, como vocês puderam ver. Não se promete cura para ninguém, porque o Espiritismo não promete cura para ninguém. Né? O que se promete é boa vontade no sentido de ajudar. E cada um vai obtendo também de conformidade com o seu merecimento, com a sua receptividade, né, e com a sua constância. Tá? Você ia perguntar alguma coisa, Rose? Então, depende da necessidade de cada pessoa, Rose. Depende do problema que a pessoa tem, do tamanho da necessidade, né, da extensão da necessidade, e de como o tratamento andar. Sempre que a gente começa um tratamento, a gente nunca sabe como ele vai se desenvolver. Né? Então, depende de vários fatores. Então, não dá para a gente dizer. Tá? Mas aí cada um vai se guiando pelos próprios resultados que vai obtendo, aquilo que vai sentindo no seu coração, a pessoa vai se guiando. Tá? E alguma coisa a gente vai orientando também. Tá bom? Mas seria bom que houvesse uma certa constância durante algum tempo. Tá? A gente observa que após uma aplicação, geralmente a gente começa a sentir os efeitos de forma mais visível, geralmente depende do problema, geralmente após uns 3 dias mais ou menos que a gente começa a sentir o efeito. Só que esse efeito ele vai sendo acumulativo conforme as sessões que a gente vai fazendo. Tá? A gente vai consolidando a melhora conforme a constância que a gente vai tendo. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Nossa, como eu falei, não era para ter falado tanto. Vocês me avisam também, vocês deixam eu ficar tagarelando aqui. Mas boa noite a todos e muito obrigado, viu? Que Jesus nos abençoe.